Bem-vindos ao Dev Raiz, o espaço onde a gente olha com uma lupa crítica para as tendências que estão, de fato, redefinindo a arquitetura de software em produção. Hoje, a investigação é sobre WebSockets. E não vamos falar só do como fazer. O nosso foco é entender por que gigantes como Uber e Slack investiram milhões para migrar sistemas críticos para essa tecnologia, enquanto muitas outras empresas ainda pisam no freio. Para quem busca entender as decisões de engenharia que realmente mudam o jogo, a análise começa agora. Vamos direito ao ponto. A pergunta central aqui não é técnica, é de negócio. Por que essa obsessão toda com o tempo real? E por que agora? A resposta, na verdade, é bem simples. A paciência de quem usa o produto acabou. Em um mercado onde um segundo de atraso pode significar a perda de um cliente, o ciclo de clicar e esperar do HTTP tradicional se tornou um gargalo competitivo. Simples assim. E é aqui que o jogo fica sério. Porque adotar tempo real não é só instalar uma biblioteca nova no projeto, é uma decisão de alto risco, de alto impacto. De um lado, você tem a promessa de uma experiência de usuário, sabe, fluida, engajadora, mas do outro lado tem um investimento pesado em infraestrutura, em monitoramento e, talvez o mais importante, na capacitação das equipes, que precisam começar a pensar de um jeito completamente diferente. Ok, então, nesta análise, a gente vai dissecar a mecânica dos WebSockets. Mas, de novo, o foco não é um tutorial. O objetivo aqui é desvendar o racional estratégico por trás da coisa. Por que equipes que são obcecadas com performance e escala, tipo as do setor financeiro, estão apostando tão alto nessa tecnologia? Vamos abrir essa caixa preta. A diferença fundamental, a virada de chave, está toda no modelo de comunicação. A gente sai do ciclo de requisição-resposta, do HTTP, onde cada interação é uma nova negociação, uma nova conversa, para um canal que é dedicado e persistente com o WebSocket. Pensa assim, é como trocar uma série de cartas por uma linha telefônica direta, sempre aberta. O ganho de eficiência só por eliminar o peso de múltiplas conexões já é a base de tudo. E como é que essa mágica acontece? Bom, tudo começa de um jeito bem familiar. Toda conexão WebSocket nasce, acredite, como uma requisição HTTP padrão. O cliente manda um pedido especial, quase como se dissesse, olha, podemos elevar o nível desta conversa? Se o servidor topar, a conexão TCP é promovida. Ela abandona o HTTP e se transforma nesse canal direto de WebSocket. E essa promoção estabelece o que a gente chama tecnicamente de conexão full duplex. Esse é o termo chique para uma via de mão dupla, onde cliente e servidor podem falar e ouvir ao mesmo tempo sem precisar esperar um pelo outro. É uma conversa fluida em tempo real de verdade, e não mais um diálogo de pergunta e resposta. Uma vez que esse canal está estabelecido, a comunicação muda completamente. Em vez de requisições pesadas, cheias de cabeçalhos, os dados viajam em pacotinhos bem leves, os frames. E aqui está a genialidade do protocolo. Ele separa os frames de dados, que levam o conteúdo da aplicação, dos frames de controle. Esses frames de controle são tipo o sistema nervoso da conexão, sabe? Ficam ali verificando a saúde, mandando um ping, recebendo um pong, mantendo o canal vivo e saudável. É eficiência pura, em nível de protocolo. Agora, com tanto poder, vem a responsabilidade. E a questão que tira o sono de quem desenha arquitetura é: quando é que essa complexidade toda realmente se justifica? Porque usar WebSockets onde não precisa não é só um exagero, é um erro de engenharia que vai custar caro lá na frente. A decisão é sempre sobre trade-offs, não tem almoço grátis. Essa tabela deixa tudo bem claro. WebSockets oferecem latência e overhead baixíssimos, mas o preço a se pagar é um salto enorme na complexidade. E essa complexidade não está só no código, ela está na operação inteira, no deploy, no monitoramento, na escalabilidade, o que nos leva para a pergunta-chave. Essa é a questão estratégica que toda equipe de desenvolvimento precisa ser capaz de responder. Não se trata de qual tecnologia é melhor em abstrato, mas sim qual é a mais adequada para o problema específico que está na mesa. E aqui a gente vê exatamente onde eles brilham. Em cenários que exigem o fluxo constante de mensagens pequenas com um atraso mínimo. Pense em chats, ferramentas de colaboração ao vivo, dashboards operacionais que precisam se atualizar sozinhos, plataformas de negociação da bolsa, jogos online. A interação intensa e de baixa latência é o habitat natural dos WebSockets. Mas como toda decisão de arquitetura, sempre existe um lado sombrio. Essa conexão persistente, que é a grande vantagem dos WebSockets, é também a sua maior vulnerabilidade. Agora, vamos analisar os riscos que geralmente não aparecem na documentação oficial. O desafio central é bem direto. Cada conexão aberta consome recursos no servidor. Memória, CPU, descritores de arquivo. Diferente do HTTP, onde o recurso é usado e liberado rapidamente, aqui o estado é mantido. E isso
Isso tem implicações profundas para a escalabilidade. Isso cria um universo completamente novo de problemas de escala. No mundo stateless do HTTP, a gente costuma pensar, é só adicionar mais servidores. Aqui não é tão simples. Como o gráfico mostra, 40% do desafio é o gerenciamento de memória. Balanceamento de carga se torna crítico, porque não dá para jogar o usuário em qualquer servidor. A conexão tem um estado, ela precisa ser mantida. E a observabilidade? Esquece o monitoramento de requisições. Agora precisa um painel de controle para conexões ativas, o que é muito, mas muito mais complexo. A segurança também muda completamente de figura. Uma conexão sempre aberta é, por definição, uma porta sempre aberta. Criptografia com WSS é o básico do básico, não é negociável. É preciso validar a origem para bloquear sequestro de conexão, implementar rate limiting para evitar ataques de negação de serviço por mensagem, e a autenticação precisa ser a prova de falhas desde o primeiro aperto de mãos, o handshake. E errar nessas escolhas de arquitetura tem consequências bem tangíveis. A gente não está falando de um bug pequeno. A escolha errada aqui pode levar a custos operacionais que explodem o orçamento, a brechas de segurança graves e, talvez o pior de tudo, a perda de confiança de quem usa a aplicação. Certo. Então, vamos conectar todos esses pontos técnicos às decisões que definem um profissional de desenvolvimento sênior, aquele que pensa além do código e enxerga o sistema como um todo. Essa frase resume perfeitamente a realidade da nossa indústria. O que ontem era considerado um padrão ouro, como o uso de long pollen, hoje pode ser um gargalo de performance ou uma vulnerabilidade de segurança. A tecnologia avança e a nossa avaliação de risco precisa avançar junto, na mesma velocidade. Então, qual é a mentalidade dev raiz aqui? Primeiro, desconfie de benchmarks de marketing. Rode os seus próprios no seu cenário. Segundo, não adote uma tecnologia sem entender o roadmap dela a longo prazo. O que acontece se ela for descontinuada? Terceiro, conecte cada decisão de arquitetura a uma métrica de negócio. Se não melhora a conversão, a retenção ou o custo, por que estamos fazendo isso? E por fim, o mais importante, questione o hype e entenda os trade-offs reais, não os que estão na página de venda. Se essa análise ajudou a enxergar além do código, apoie o nosso trabalho para que a gente possa continuar investigando o que realmente importa. E agora, a reflexão final. Olhando para os projetos que estão no mercado, onde está o calcanhar de Aquiles quando o assunto é tempo real? É a dificuldade de escalar conexões persistentes? É a complexidade da segurança? Ou é a batalha para gerenciar o estado lá no front-end? A discussão fica aberta nos comentários. Vamos debater.